Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, que todos sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula passada, nós vimos sobre as relações entre os seres vivos. E nós vimos que esses seres vivos, eles se interagem uns com os outros. E essas relações podem ser tanto intraespecíficas como relações interespecíficas. Só para lembrar para vocês, as relações intraespecíficas são relações que eles interagem com a mesma espécie. E as relações interespecíficas são relações com espécies distintas. Hoje nós vamos continuar vendo as relações entre os seres vivos, mas na aula de hoje nós iremos ver um tipo de relação entre os seres vivos, que são as relações alimentares. Então, o tema da aula de hoje são relações alimentares entre os seres vivos, como mostra na imagem abaixo. Logo em seguida, na frente, nós vamos compreender o que significa toda essa imagem. Correto? Bom, essas relações alimentares são através de cadeias alimentares. Mas o que são essas cadeias alimentares? As cadeias alimentares é a relação entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam em busca de alimento, ou seja, são relações necessárias em busca de energias por meio de alimentação. De forma simples, para vocês compreenderem, as cadeias alimentares são a sequência de um organismo se servem do outro como alimento, como mostra aqui na imagem. Essa seta significa que ele está servindo de alimento, ou seja, o gafanhoto está utilizando a folhinha para a sua alimentação. Por sua vez, o rato ele utiliza o gafanhoto para a sua alimentação. E a cobra se alimenta do rato. E a águia, ela se alimenta da cobra. Então, isso que se chama cadeia alimentar. É essa sequência que um organismo se serve dos outros. Certo? Bom, para nós compreendermos sobre as cadeias alimentares, nós precisamos entender sobre os níveis tróficos. E os níveis tróficos, eles estão divididos em 3 ramificações: os produtores, os consumidores e os decompositores. Nós vamos ver esse primeiro nível trófico, que são os produtores. Os produtores, eles também são conhecidos como autótrofos. Mas vocês podem estar se perguntando, o que significa esses seres autótrofos? Os seres autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, isso que significa autótrofos. Anota aí, são os que produzem seu próprio alimento. Então, os produtores, eles são aqueles que produzem o seu próprio alimento, que é como, no caso, mostra aqui na figura, as plantas. As plantas, elas... As plantas, elas utilizam nutrientes do solo para sobreviver, para se alimentarem. Elas produzem a sua própria energia através da fotossíntese. Então, por isso, elas são consideradas os produtores, pois elas produzem o seu próprio alimento. Então, lembre aí, os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Bom, o segundo nível trófico são os consumidores. Os consumidores, eles são classificados como seres heterótrofos. Mas o que significa seres heterótrofos?
são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Ou seja, esse grupo de consumidores, eles precisam de outros seres vivos para obter energia, como mostra aqui essa imagem, onde o sapo ele está em busca do seu alimento, ou seja, ele não produz o seu próprio alimento, por isso que eles são classificados como seres heterótrofos, por isso eles não produzem o seu alimento e eles precisam de outros seres vivos em busca desse alimento. E os consumidores, eles se classificam em primário, secundário e terciário, certo? Bom, aqui nós vamos ver os consumidores, como eu disse para vocês, se subdivide em 3, os primários, secundários e os terciários. Os primários, eles se alimentam totalmente dos produtores. E o que são os produtores? Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, como no caso as plantas. Então, por sua vez, os consumidores primários, eu vou marcar aqui para vocês. Olha, aqui as plantas são os produtores, que eles produzem o seu próprio alimento. E as borboletas, no caso, eles estão considerados como os consumidores primários, pois eles se alimentam dos produtores, que são as plantas, certo? E os secundários, a alimentação deles é baseada no consumo dos primários. Por exemplo, aqui o sapo, que eles se alimentam do... E o sapo, eles se alimentam das borboletas, que são os primários, e os terciários, eles se alimentam dos consumidores secundários. Olha aqui, no caso, a cobra, ele se alimenta do sapo. Vocês estão conseguindo compreender? Olha, vamos lá mais uma vez. Olha, as plantas, eles são produtores. E por que eles são considerados produtores? Pois eles produzem o seu próprio alimento, certo? As borboletas, eles são considerados como consumidores primários. E o que são consumidores primários? São aqueles que se alimentam dos produtores. Os consumidores primários, eles não produzem o seu próprio alimento e eles se alimentam dos produtores, no caso das plantas. E o sapo, ele é considerado como consumidor secundário. E por que ele é considerado como consumidor secundário? Porque ele se alimenta dos consumidores primários. E a cobra, ela é considerada como um consumidor terciário, pois ele se alimenta do consumidor secundário. Então, é nessa ordem. E por último, nós temos aqui os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Bom, os decompositores são os responsáveis, como o próprio nome dizem, por decompor os seres vivos após o ciclo de vida. Olha, por exemplo, aqui temos as borboletas que se alimentaram da planta, o sapo que se alimentou da borboleta, a cobra que se alimentou do sapo. E por fim nós temos os fungos e bactérias. Quando termina esse ciclo, eles vão decompor esses alimentos, certo? Então, cada posição na cadeia alimentar é dominado nível trófico. Os níveis tróficos comuns, como vimos, são o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico, o terceiro nível trófico e o quarto nível trófico. Aqui na pirâmide eu trouxe para vocês para mostrar. Aqui estão, o que está aqui na primeira pirâmide? Estão as plantas. E esse é o primeiro nível trófico. E o que as plantas são? São os produtores, pois elas produzem o seu próprio alimento. E na segunda pirâmide nós temos aqui os consumidores primários, eles não produzem o seu próprio alimento, mas eles se alimentam das plantas. E na terceiro nível trófico, nós temos os consumidores secundários, eles também não produzem o seu próprio alimento e se alimentam dos consumidores primários. E por último, nós temos aqui na pirâmide os consumidores terciários que se alimentam dos consumidores secundários. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre cadeia alimentar.
E então, não esqueça, elas são divididas em 3 níveis, que são os níveis tróficos, os produtores, que está no primeiro nível trófico, os consumidores, que está no segundo nível trófico, e os consumidores eles podem se subdividir em primários, secundários e terciários, e nós também temos os decompositores. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, e se vocês não entenderam, podem deixar sua pergunta, vocês também podem deixar suas sugestões. Então é isso. Obrigada, bom estudos e é isso.